Ok, vamos lá. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Nós estamos aqui em Pouso Alegre. A gente vai lá para Bom Jardim de Minas. Rapaz, lá na Cargotras, né? Deve ser isso. Não tem acento, mas tá tudo certo. Levando 9 toneladas de plásticos usados. Bom, como não tem GPS, nós vamos ter que deixar aqui no cantinho aqui mesmo, tá bom? Nós estamos em Pouso Alegre e vamos lá para Bom Jesus de Minas. Vocês repararam que nós estamos aqui dando uma exploradinha em Minas, né? Rapaz, isso é muito bom. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Não sai daí não, hein? Que ó, nós vamos dar uma olhadinha por fora aqui. Nós vamos falar assim, saber separar as coisas. É isso mesmo. Nós vamos aprender a separar as coisas. A gente não pode deixar com que uma tristeza de um lado prejudique a sua alegria do outro. Então, pera aí que nós vamos falar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha por fora aqui. Estamos aqui com o mapa EAA, uma DAF, farolzinho aceso, mas vamos de farol alto, né? Vamos lá. Então vamos para dentro, vamos embora, senão não chega. Aqui Robinho Lima 508 são viagens aleatórias e Robinho Lima 3666 são viagens contínuas, tá certo? Se inscreva no canal se não é inscrito, né? Que isso aí ajuda bastante aí no crescimento do canal, né? E aqui já de antemão a gente já vai dizendo, né? Que os dois canais a gente vai conversando sobre vários assuntos e um deles é justamente esse que eu acabei de falar aqui, né? A gente precisa saber separar as coisas, gente. E isso aí tá mais do que provado, né? Eu sempre tive essa prática de saber separar. Só que, sabe por que eu tô falando isso? Porque eu acabei de assistir a minha viagem de ontem. E tá certo que eu tava sem voz, né? Ainda, né? Tava recuperando da voz do final de semana, né? Pra quem acompanhou aí, meu filho joga no Taubaté, né? E ele acabou fazendo o gol da vitória lá, então eu, né? Muito eufórico, gritei muito, fiquei muito feliz e aí acabei perdendo a voz. Só que o fato de ter perdido a voz não é um problema não. O problema é a intensidade, o tom, né? Vamos dizer assim, que eu tava falando ali naquela viagem. Aí eu fiquei me perguntando, eu como consumidor, eu vou querer ouvir uma viagem dessa aqui? Olha só pra você ver. Opa, beleza, Robinho Lima aqui, vamos para mais uma viagem. E quem que vai querer ouvir isso? Agora, quando você chega, opa, beleza, Robinho Lima aqui, hoje, automaticamente já coloca você num outro estado de espírito. Se você aí tá meio para baixo e acaba escutando eu falar, opa, tudo bem, Robinho Lima aqui, você vai ficar mais para baixo e capaz até de você chorar. E aí quando eu chego aqui, opa, beleza, Robinho Lima aqui, já levantando o astral, eu acho que as coisas tendem a fluir melhor, né? Então, eu acabei, por isso que eu falo para vocês, por isso que eu sempre lembro, né? Ah, só lembrando, nós estamos a 224 km de distância do nosso destino, tá? Aqui em Minas, as coisas é tudo... O mineiro tem a mania de falar assim, né? Ah, é ali mesmo, é um tirinho de espingarda. Mas é longe, viu? Fernando, eu vou pra lá, né? Qualquer coisa eu passo pela faixa de segurança, pra não atropelar ninguém. Passo pela faixa de segurança. Os amiguinhos ali seguraram. Agora eu entro, né, Fernando? Rapaz, esses dias a Fernanda fez eu entrar na rodoviária de Rio de Janeiro. Só pra vocês terem uma noção de como que ela me ajuda. Companheira, né, Fernanda? Então, é muito importante você que cria, né, conteúdos ou qualquer coisa que você faça, que seja da sua criação, seja também o consumidor, né, disso. Né? Então, a partir do momento que você consome aquilo que você faz, você consegue, de uma certa forma, entender o seu produto e entender o seu cliente. Você gostaria disso para você? Você gostaria, né, que fosse apresentado para você uma viagem aí dessa forma, como foi a última viagem que fiz? Então, eu, na mesma hora que eu acabei
eu nem ia gravar uma viagem hoje, mas a hora que eu percebi isso, eu já falei, não, as coisas têm que ser diferentes. E eu sempre tive essa prática. Às vezes, claro, né, o convívio é muito difícil. Às vezes eu brigo com meu filho, às vezes eu brigo com a minha esposa, às vezes eu brigo com um amigo, às vezes eu brigo com um parente, né? As discussões, as coisas assim existem. E eu nunca deixei isso interferir numa outra situação, por exemplo, como eu reencontrar, ou eu encontrar um outro amigo, né, conversar com outras pessoas, e eu ajo com bastante naturalidade, né? Eu converso, falo, brinco, dou risada, mesmo tendo acontecido alguma coisa que não tenha sido muito agradável no momento anterior. Eita! Já levamos uma multa pro lombo aqui já. Culpa da Fernanda que não avisa. Então, quando eu cheguei aqui, fui conferir a viagem do dia anterior, a hora que eu percebi o jeito que eu tava falando, o que é isso aí? O que é isso aí? Não pode ser assim não. E tem uma explicação, aquele down, né? Aquele momento negro. Tem um pedaginho ali, vamos diminuir. São situações que a gente vive no dia a dia, né? A gente cria uma expectativa de algo e acaba não acontecendo aquilo que você criou, né? Aquela expectativa que você criou acaba não acontecendo. Aí você se frustra, lembra que eu falei da frustração? E acho que foi justamente nessa viagem aí da frustração que eu tava falando daquele jeito que eu fiquei até com vergonha, né? Falando como se eu tivesse morrido a vaca leiteira. Meu Jesus, morreu meu único ganha-pão. Então, não pode, gente. A gente tem que saber diferenciar as coisas. Por pior que estivesse, né? Aquela situação onde eu estava vivendo lá, em que me deixou para baixo. Claro que eu não sou de ferro, né? Claro que eu não sou um robô. Tem um botãozinho liga e desliga aí que você simplesmente, hoje eu tô bom, agora eu não tô bom não, vou desligar, sabe? Não é assim. Ou então eu tenho que estar bom toda hora, né? Eu tenho que estar bom toda hora. Não é. Tem dia que você não tá bem, né? Mas em respeito, mas pelo profissionalismo, mas pelo propósito, eu não posso chegar aqui e deixar o meu consumidor, né? O meu público, né? Pequeno que seja, deixar o dia dele pior, talvez, do que a gente esteja. Não estou dizendo que os dias de vocês são ruins, não. Mas às vezes pode acontecer de um dia não estar muito bom e eu acabar piorando ainda a situação, piorando as coisas. Aí a pessoa, vamos supor que aconteça também, pode acontecer, né, a hipótese de uma pessoa pela primeira vez assistir aqui o meu vídeo, né, minha viagem aqui, aí de repente chega lá e fala, teu Robinho, aí ó, Vital Brasil de novo aí agora. Então indo, Vital, então indo embora. Vital Brasil, sabe quem ele foi? Ele foi um biomédico muito importante mundialmente. Rapaz, pra quem não sabia aí, agora tá sabendo. Saia agora. Eu sabia que ele era importante, mas não sabia qual que era a causa dele. Olha, eu tenho 52 anos, já estudei isso. Com certeza já estudei, só que eu não sabia. Ou não tinha gravado, né? Ou não tinha decorado, né? Porque antigamente as escolas a gente decorava muito questionário, então tá aí um assunto também pra gente tratar uma hora aí. E aí eu pensei nisso, falei, puxa vida, daqui a pouco tá aí uma pessoa aí que acabou de chegar no meu canal e chega lá e pega aquela viagem xoxa, e aí, teu Robinho, tô triste, quero chorar. Vai cagar no mato, rapaz, vai chorar no pé da vaca, você tá doido? É leite ao pé da vaca, não é chorar no pé da vaca não, rapaz. Nem não descorromper isso agora, acho que é por causa que nós tá em Minas, vai. Acho que é por causa que nós tá rodando aqui em Minas, eu tô falando, é a segunda vez já que eu falo de vaca. Aí tá bom. Então é mais ou menos isso, a gente precisa ficar atento o tempo todo. O tempo todo a gente tem que ficar se policiando, o tempo todo, né, no caso assim, nesse caso aqui, né, em que eu me propus a criar algo diferente, né,
a contar minhas histórias, ou talvez motivar alguém, né? Então eu tenho que estar o tempo todo focado nisso. Eu preciso fazer o meu melhor aqui sempre. Eu não posso simplesmente ligar minha câmera aqui, ligar no computador, colocar para gravar e fazer de conta como se fosse só eu no mundo. Não posso fazer isso não. Não posso. Porque a gente precisa separar as coisas. Pode estar caindo pedra lá fora. Aqui dentro você tem que estar com um sorrisão e vamos para cima, que a nossa viagem é boa, é legal, é bacana. Isso não quer dizer que você seja falso não. Pera aí. Não quer dizer isso não. Isso é o que eu acabei de falar aqui recentemente. Isso é o respeito por quem está consumindo o meu produto. Se eu não tiver o mínimo de respeito por quem está consumindo o meu produto, então é melhor eu só gravar em off, não gravar mais nada, não colocar nada, na verdade não é nem gravar, né? É só jogar. Então é muito melhor eu fazer isso do que simplesmente eu fazer um trabalho de qualquer jeito. A gente não pode fazer. Eu sempre falei para os meus filhos, né? Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Por mais frustrado, por mais chateado, por mais triste, eu posso compartilhar a minha tristeza, eu posso. Mas eu não posso deixar você que está aí desse lado triste com a minha viagem. Eu tenho que deixar você, se não igual, ou então mais alegre um pouco, melhor um pouco. Ou pelo menos assim com essa sensação, né, de aprendizado. Não que eu esteja ensinando alguém aqui não, mas às vezes as pessoas já sabem disso, só que daí não perceberam ainda, né? Então é como se fosse aquele toque, sabe? Aquela, opa, nossa, eu não tinha pensado nisso dessa forma, nossa, eu não tinha imaginado isso, entendeu? Então é mais ou menos, olha rapaz, Caxambu é um buraquinho, hein? Ó, fica tudo lá embaixo. Nós subimos isso aqui à noite, agora nós estamos descendo isso aqui de dia. Da hora. Então é isso aí. As nossas conversas, elas têm que ser engraçadas, instrutivas, criativas, motivacionais. Elas têm que ser assim. Siga em frente. Foi esse o meu propósito quando eu comecei a gravar. E sabe o que eu falei esses dias aí pra minha esposa? Eu acho que eu já até comentei aqui numa das minhas viagens aqui. Eu tô deixando um monte de pedacinho bom. O dia que eu não estiver mais nessa terra aqui, eu deixei um monte de coisinha boa pra, pelo menos registrada aqui na internet. Sabe, pra quem quiser, depois de quantos anos quiserem, sabe? Ó, tem uma coisa que tá lá no canal Drone M3 Produções, pra quem quiser dar uma olhadinha no canal lá também, dá uma olhada lá que vocês vão ver. Tem um quadro lá do meu canal que eu chamava, né, de Minha História. Eu não fiz mais, por dois motivos. Uma por tempo, outra por equipamento, né, porque eu gravo sempre com o meu celular tá inchado, rapaz, tá precisando dar uma upada nele aqui, né, precisando dar uma melhorada nele aqui. Mas por enquanto não tá dando, então nós não faz. Mas a hora que der, nós faz. Mas eu tenho agora, eu tenho uma GoPro, eu posso começar a gravar com a GoPro também. Ganhei do meu sobrinho Yuri. Na verdade ele é sobrinho da minha esposa, mas... Ai, segura, tem radar por todo lado aqui, rapaz. Então, lá tem um quadro que se chama Minha História, né? Lá no Drone M de macaco, M3 Produções. Pra quem quiser ver aí. Eu vou começar a deixar um link dele aí na descrição. Toda vez eu tenho que ficar explicando que é Drone M3 Produções, né? Porque eu tenho visto que algumas pessoas têm entrado lá e têm se inscrito, né? Têm se inscrevido no canal. E é legal, o canal tá parado, mas é legal, tem bastante coisa boa lá. E uma das coisas boas que eu deixei lá foi esse quadro Minha História. E que por sinal a primeira pessoa que veio falar aqui, né, nesse quadro foi a minha sogra, foi a dona Luzia. E foi tão natural, foi tão legal ver ela falando, que sinceramente foi uma coisa bem
espontânea, né, da parte dela, e que ficou registrado. Até uma cunhada minha que mora lá em Balneário, né, Camboriú, ela pegou e falou assim: olha, muito obrigado pelo presente que vocês nos deram, que é eternizar a mãe ali, né? Minha sogra ainda é viva, graças a Deus, né? Eu já falei que eu queria fazer uma estátua dela, só que ela não quer engolir o cimento, então não tá dando trabalho, tem que esperar um pouco então, porque ela não quer engolir o cimento, por isso que eu não fiz uma estátua dela ainda, mas tá tudo certo. Mas ela é belezinha. Então se vocês quiserem, entra aí, procura aí minha história aí, tem lá do Luzinho. E outra, tem também a história, esse quadro, a gente entrevistou o padre Ronoaldo Pelaquim, que é aqui de Aparecida, que fez o filme O Milagre das Águas, o teatro, né, Milagre das Águas. E é 1 hora ouvindo ele falar, parece que é 10 minutos, porque é muito bom ouvir aquele padre falar. É muita experiência, ele é muito detalhista, sabe? Quando a pessoa simplesmente tem o dom mesmo da conversa, da palavra, né? Não é à toa que é padre, foi renomado, foi diretor da rádio do Vaticano, sabe? Umas coisas assim impressionantes, né? E a humildade dele de receber a gente ali com o celularzinho, o microfoninho, né? Daqueles que tem aquele gato morto lá, né? Na frente do microfone, só para não quebrar um pouquinho o vento. E ele foi muito solícito, amigo da Mônica, né? Que a Mônica fez o teatro e fez também o filme. Então, e depois ainda gravou um disco ainda, né? A Mônica é artista há décadas. Gravou o teatro, fez, né, o teatro, né? Participou do teatro, depois participou do filme, né, da confecção do filme lá, ela era figurante, mas participou. Tem até uma cena lá que mostra um espelhinho redondinho, né, e a boca dela cantando a música naquela ocasião, e ela tava ali, né, aí o detalhe é a boca dela cantando ali no espelhinho. E vai falar pra mim que isso aí não é bacana, que tá registrado para sempre, né, que vai, além de estar na memória dela, ainda tá o tempo todo. A hora que a gente quiser ver, é só acessar aí e ver. Então isso aí é muito bom. E a gente gravou, e tem um sobrinho do padre Pelaquim que praticamente ele disse a mesma coisa. Tio Nardo, né, que ele era chamado lá pelos sobrinhos lá, né. E aí esse rapaz, ele escreveu um comentário lá, falou: tio Nardo, é muito lindo, é muito bom ver você falar, né, as coisas daquela época, e obrigado, né, a produção por ter deixado isso como uma lembrança eterna, né. Então vai falar pra mim que isso aí não é bacana? Então, ó, nós já estamos encerrando a nossa viagem aqui. Seja você consumidor daquilo que você produz, que você vai ter a autocrítica, e seja sincero com você mesmo. A hora que eu olhei aqui a minha então, Robinho Lima aqui, vai cagar no mato, rapaz. Toda vez que eu falar desse jeito aqui, eu vou me criticar, eu mesmo vou me criticar, ninguém precisa não, tá bom? Eu sou hater de mim mesmo. Tá certo? Então, ó, a gente bom, ainda falta um tempinho ainda, né, pra eu ficar lembrando aqui que você precisa se inscrever no canal, o canal melhorar, o canal crescer, pra eu conseguir ser remunerado aqui, para eu poder comprar lá o meu setup, né, meus 3 monitores, para eu poder comprar meu volante. Para quem quer conhecer o meu setup, é só entrar aí que tem. Eu tenho meu volante. Ô louco, rapaz, que decidão aqui no paralelepípedo, é possível quebrar no caminhão. Ó, comprar uma camiseta aqui depois. Ó a lojinha, que da hora. O meu setup, eu tenho meu acelerador. Para você que é novo, que não sabe ainda, eu tenho meu acelerador, minha alavanca de câmbio, meu freio de mão, meu volante, né, que é a minha caixa de direção aqui. Então eu falo para você, caramba, se eu faço, para mim, tá, na minha opinião, isso é minha opinião, se eu faço muito com tão pouco, né, o que tirar quando eu tiver um muito? Eu acredito muito que eu farei ainda mais. Então é muito bom a gente saber, né, onde que a gente está, da forma como a gente está, como a gente começou, para depois a gente comparar, né, onde a gente chegou, não é verdade?
Então é isso. Tá bom? Prepare-se para virar à Estamos esquerda. chegando aqui na empresa. Vire à esquerda. Peço para você que, se estiver gostando, deixe seu like, né? Não custa nada, rapaz. Só aperta aí, ó, gostei. Se não gostou também, não tem problema não, aperta o não gostei e já era, tá tudo certo. Tá bom? E se quiser, se inscreva no canal, tanto aqui no Robinho Lima 508, que são viagens aleatórias, quanto no Robinho Lima 3666, que são viagens contínuas. Beleza? Bom, vamos estacionar a bicha agora. Finalmente porque, ó, nós nem chegamos. olhamos uma vez por fora, né? Vamos olhar aqui. E aí, Fernando? Ih, rapaz, acho que eu fui muito ali, eu vou ter que... Rapaz, o freio não pode relar. O freio, falar a verdade pra você, tá parecendo aqueles... aqueles adolescentes na puberdade, não pode relar. Você tá doido? Onde que é a nossa vaga? Olha, de frente. Ah, que facinho. Você tá doido. Louco, uma dessa que nem podia ter por uma vaia aí, né? Então vamos pra dentro então, senão não é capaz de nós bater ainda. É isso aí. Ah, lembrando também que são viagens todos os dias, beleza? Ó, corre lá o freio mesmo aqui, ó. Trava na hora. Ativou. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E amanhã tem mais, beleza? E, se Deus quiser, com alto astral mesmo, nós vamos conversando, falando de assuntos pertinentes, assuntos engraçados, assuntos polêmicos, mas nós vamos falando, beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.